Boa noite. Boa noite. Noite. Boa! Boa noite, professor Cruzeirense, gente boa. Boa noite! Sangue azul. Não, senhor. Tô na Série A, Sangue gente. azul na veia. Meu Deus do céu. Tô na Série A. Calma. Professor, só para te animar um pouquinho, né? Muito bem. Muito bom. Muito bem. Fala, professor. Boa noite, tudo jóia? Hoje Boa vai noite. poder perguntar coisas sobre os motores a reação, porque na última aula de PC teve um tanto de informação, eu fiquei, todo embolado, entendeu? Aí eu já posso tirar algumas dúvidas. Ô, meu amigo, até 2, 3. Você pode fazer o que você manda esse boteco aqui, rapaz. Quem não manda aqui sou eu. Se eu souber responder, será um prazer inenarrável. Entendeu? Fechou e obrigado. Tá bem, tamo junto. Só se eu não souber responder. Aí eu aperto um pouquinho, mas na perguntas universitárias, a gente vai, uma hora a gente rompe. Ô, professor, você que é da família Binder. Como é que é? Família Binder. Rapaz, seria um prazer ser da família Binder, mas não sou não. Esse um formador de piloto da família. Tem um professor aí que é da família Binder, não é? Não, é Binda. Não, é Binda. Binda. Parece, né? Mas não é não. Eu achei que era Binder, que eu tenho um amigo aqui de Sete Lagoas, o Mark Binder, que é piloto, irmão do Rômulo Binder, o pai dele, rapaz. o senhor Ricardo Binder também, que faleceu há pouco tempo. Lá em Pará de Minas tem um hangar Binder lá. É, isso aí. Então o Mark mudou para lá, ele mora lá agora, o Mark Binder. Legal. O pessoal é tradicionalíssimo aí na aviação. Tem algumas famílias muito tradicionais na aviação, né? Foi a primeira vez que eu andei num bimotor, foi com ele, com o senhor Ricardo Binder. Que legal, cara. Coisa boa, história boa. Então você voou com. Já estreou, você não bem, já, voando com as lendas aí. Já voei com o Mark também. Legal. Você é o pessoal que nasce com asa nas costas, eu não tive. Rapaz, seria um privilégio, viu? Eu não, sou da roça mesmo. Eu vim na aviação. Teimoso que eu sou, teimoso mesmo. E na minha família eu sou muito que mexe com avião. Isso aí. Abraço, prazer em conhecê-lo. Opa, tamo junto. Pessoal, então vamos começar daquele jeito. O Breno já falou que tem as dúvidas dos motores a reação. Mas deixa eu pegar o gancho aqui, Breno, me dá só um minutinho. Também meus amigos aí da turma de pilotos privado, né? Ou de qualquer outra aula, além do Breno. Alguém tem alguma outra dúvida? Assim, da aula, pessoal só do PP mesmo, da última aula do PP, tem alguma dúvida? O silêncio. Lá da prova, né? Lá da prova, tem um monte de dúvida. Então, pai, vamos lá. Já que ninguém do pistão quer falar, fala com reação. Essa é qual página, professor? Porque o senhor falou de... Essa é qual página? Eu tenho que pegar o livro na primeira aula, na aula passada, a gente falou sobre aquela parte de características do motor, no capítulo 6. Eu não sei qual página que é. Eu posso pegar um livro aqui e te falar. Só deixa o Breno fazer as perguntas dele e a gente já vai se ambientando aí com o conteúdo, prosseguindo o conteúdo de hoje. Pode ser? Página 27. 27, obrigado! Sempre tem um anjo, obrigado! 27. Professor, mas nos motores a reação, por exemplo, você tinha dito a última vez que ele era tão rápido que girava lá dentro, né? Eu fico me perguntando, lá gira a mais de Mach 7, Mach 5, que você tinha dito. Minha pergunta é, o que resfria essa velocidade toda? Tá lá girando, super rápido, o que resfria? E o que nessa rotação enorme, gigante, por que a força centrífuga não tira, o motor, destroça tudo? Tá, entendi. Deixa eu ver deixa eu tentar só, vamos esclarecendo as dúvidas aí para eu entender esse raciocínio, Bruno.
Então, a velocidade que eu me referi foi a velocidade da aeronave, né? Então, o avião, o ar externo, né? O avião voando a Mach 7, né? Lá dentro do motor, né? Então, o avião pode estar voando a 7.000 km por hora, 5.000 km por hora. Dentro do motor, o fluxo de ar é subsônico. Então, tem que ter alguém, né? E a gente vai estudar isso ainda. Vai ter alguém que vai fazer isso, que vai fazer o fluxo do ar sair de 7.000 por hora para 900, 800 km por hora. Tranquilo? É isso que é o stall de compressor, professor? O que é stall de compressor? Não, isso que seria stall de compressor, o ar chegar muito rápido lá dentro? Pô, pode ser. Stall de compressor como é que é um nome que eles estão usando muito agora? É uma patologia, né? É uma doença e ele pode ter diversas causas, né? Um dos motivos pode ser, sem dúvida nenhuma, o fluxo de ar está muito rápido, né? Então não dá tempo do compressor passar e ele pode causar o stall. Olha, você vai ver que as aletas do compressor, elas são idênticas a uma asa, né? São mini asas. E elas têm um dinâmico. E como elas têm esse formato aerodinâmico, elas precisam do ar passando por elas. Né? Então, da mesma forma que ocorre um stall numa asa de um avião, por conta de ângulo de ataque, velocidade, enfim, gelo, essas mesmas situações podem ocorrer dentro do motor, provocando o stall do compressor. Entendeu? Beleza, Alan? Professor, Afirmo. você não tinha falado que a turbina também resfria? Também o ar também ajuda o ar a resfriar a turbina? Eu falei que o ar ajuda a resfriar a turbina. Deixa eu tentar ver onde é que eu falei isso, Nível. Qual que é a linha de raciocínio? Bem, deixa eu só ver se você vai esclarecer aí. A turbina é aquele componente lá de trás, Nível, só lembrando, né? E ele, na verdade, o ar quente, quando sai da câmara de combustão, passa por ela, gira ela, né? Ela, na verdade, ela absorve o ar quente da câmara de escapamento, o ar em expansão, a energia cinética ali, passa por ela quando gira, quando ela transforma ar quente em energia mecânica. Né? Então, ela não chega a absorver, não, mas ela faz essa transformação, né? Ela transforma ar quente em energia mecânica. O que acontece é lá no turbofan, quando eu tenho aquele fluxo de ar externo, antes do ar ser jogado na atmosfera, né, o turbofan, você tem o ar passando por fora do motor e o ar que passa no miolo. Né? Antes desse ar que passa no miolo, que sai da câmara de combustão, que passa na turbina, antes de ser jogado na atmosfera, ele se junta com o ar externo, né, com o ar secundário ali do motor, e aí, como o ar secundário está frio, muito frio, aí ele se mistura com esse ar quente, e aí esfria esse ar quente, e ele é jogado na atmosfera, e aí isso tem as consequências que a gente já viu. Só pegando o gancho aqui, Alan, Nível respondeu essa pergunta, e o Breno, eu estou no caminho ou não? Cara, eu tenho umas 20 perguntas para fazer. Mas, tipo assim, vamos lá. Você tem que dar aula, mas, tipo assim, se você tiver seu número, eu pergunto umas coisas por coisa. Mas uma delas, se você puder responder, porque tá na minha cabeça, assim, estourando, né? Pode ser você, pode ser o Binda, mas, tipo assim, eu queria saber, quando uma aeronave, tá, tipo assim, ela atingiu o Mach 1, e, tipo assim, ela lá mostra no altímetro que ela, tipo assim, subiu demais. Aí, o que acontece? Tipo assim, a barreira supersônica, ela tem muita pouca pressão, que aí aumenta demais o altímetro ou não? Não é isso? É coisa da minha imaginação. Relacionando o choque, a onda de choque com o aumento de altitude. É essa a relação que você está fazendo? Isso. Tá. E aí você quer saber por que isso acontece? Exatamente. Entendi. Aí, meu amigo, me desculpe por isso, mas você vai ter que perguntar para o Thiago. Você entende? Não, fechou, tranquilo. Propriedade para nossa, e aí eu fiquei até apertado agora que você falou que está te incomodando, né? Mas eu realmente não tenho propriedade para falar isso para você. Ele vai com uma propriedade muito maior de explicar isso, né? Porque isso ele vai fazer uma correlação entre o comportamento da aeronave quando atravessando a onda de choque. Isso é muito legal. Isso cai assim, né? Um dos conteúdos muito presentes na prova do PC em teoria de voo, sim. E ele vai conseguir. Porque, tipo assim,
eu tava voando esses dias, aí eu posei lá na Pampulha. Aí eu tava conversando com um piloto, que era da série e tal. Aí tá me falando diversas coisas sobre, tipo assim, combate em nevoeiro. Aí você tá em mar, que você não sabe como que você vai, tipo assim, você não sabe a altitude que você tá direito, não tem combate visual, esses treinos, não, me confundiu todinho. Ah, entendi, pô. Deve ter sido um papo legal, deve ter sido um papo legal. Mas essa parte mais do comportamento da aeronave na onda de choque, traz para o Thiago que ele tem certeza que ele vai esclarecer isso para vocês assim, perfeitamente e mais, né? Ele vai amarrar isso com o conteúdo da prova, que você vai ver que vai ser bem legal. Professor, Diga. toda queima, ela produz CO2, né? Toda quem produz? CO2. Ok? Até aí, tranquilo. Existe algum componente nos motores, seja turbo, jato ou um motor normal, para tratar esse tipo de coisa hoje? Assim como os carros? Você fala tipo um catalisador? O despejo direto na natureza. Não, tem catalisador, tem alguns motores que tem catalisador, sim, algumas aeronaves que tem, mas é bem similar ao do carro, né? A aeronave a pistão. Agora, o motor a reação vai para a natureza direta. O que acontece é que alguns combustíveis eles recebem um tratamento químico no laboratório, né? O combustível. E aí faz com que o resíduo seja menos agressivo. Mas a aviação ela é inimiga, é um dos alvos aí do pessoal que com propriedade fala sobre efeito estufa ou a poluição, enfim, essa coisa da atmosfera, a aviação é um desses alvos aí, porque realmente os motores térmicos aeronáuticos, eles emitem um elevado grau de poluente, mas tudo dentro de uma norma, né? Tudo dentro de uma aceitável, dentro escrito em algum lugar. Inclusive, a gasolina de aviação tem chumbo, pra você ter ideia, até hoje. Então, isso aí né, só por isso, só o fato de ter chumbo já é um negócio bem crítico, já, né? Com certeza. Levando em consideração a poluição. Professor, com essa ideia deles estarem fazendo energia à base de urânio, é provável que eles também vão fazer motor, a reação à base de urânio para avião também? Eu já li muita coisa sobre isso já, e eu sei que existem na história, a União Soviética, principalmente Guerra Fria ali, sei que eles tentavam fazer aí alguns aviões nuclear, né? Porque isso eu acho que é reação nuclear, né? Só que nunca foi muito para frente, não. Igual o submarino tem, o negócio nunca foi muito para frente, não. Reação nuclear no avião tem dois problemas. Um, fazer um escudo para proteger a tripulação, fica muito pesado. Outro, ninguém quer um reator voando em cima da cidade, né? Entendeu? Boa, isso aí. Procura no canal do Aero que ele fala num vídeo sobre esse avião nuclear da antiga União Soviética. É bem legal. Legal. Ah, tá. Não, porque eu tô acompanhando aí essa questão aí, eles estão fazendo agora um grande investimento para essa questão de exploração de urânio, né? Para fazer os carros até 2030, agora para energia nuclear, né? Acabar com com o negócio de gasolina. E aí eu estou pensando que talvez eles possam estar pensando em fazer motores de avião, porque realmente a Organização Mundial, né, em termos de ambientalista, né, está falando justamente sobre isso, sobre a questão que os aviões são os maiores poluidores da atmosfera. É um dos grandes responsáveis, né? Então, Nível, pode ser até que tenha, tá, Nível? Às vezes eu estou falando para você, porque o que eu já li é para trás, eu nunca li para frente, né? Eu não vi nada num artigo desse, pode ser que tenha estudo aí já, enfim, eu não sei, mas muito em cima aí do que acho que foi o Alan que falou, a coisa da proteção, peso da aeronave, enfim. É muito inviável. Resolvendo isso aí. Isso aí. Então, às vezes já estão olhando, já conseguiram uma solução para isso e eu não estou sabendo. Mas até onde eu sei, tem esses gargalos aí. Ô, professor, eu tenho outra pergunta sobre eficiência. Sobre? Eficiência. Bora. Quando a gente, tipo assim, tem um motor a pistão, por exemplo, quando a queima até chegar no eixo e rodar a hélice, ele perde, tipo assim, 70%, basicamente. Quando é um motor elétrico, quando funciona a base elétrica, ele não perde nada, né? Basicamente. Então, tipo assim, eu tava lendo, eu não sei se foi contigo na última aula, se eu tava vendo na internet ou por aí,
que a Embraer estava querendo fazer um avião quadrimotor, 2 funcionando pela queima, tipo assim, motor a queima mesmo, e os outros 2 funcionando elétrico. Aí, tipo assim, me explica esse negócio melhor. Seria de uma forma um APU? Tipo assim, um APU? Ou como é que é? Dá sua ideia. Bom, o APU, ele não deixa de ser térmico, né, Leandro? Então, assim, você continua usando combustível, o APU é um gerador, né? Então, você continua queimando combustível para transformar em energia elétrica. Eu não faço ideia como seria. Eu não estou muito por dentro, não, mas talvez na mesma pegada desses carros mais modernos agora, o Tesla da vida, né, esses carros que têm esses motores elétricos, carros elétricos, deve ser talvez a mesma pegada, não sei, para girar lá eles. Eu não manjo nada de zero disso. Mas eu imagino que deve ter a mesma tecnologia, porque eu sei que está muito avançado nisso aí, né? Pode ser essa tecnologia. E eles devem colocar os 2 motores térmicos por questão de homologação, né? Porque ainda normalmente assim, na verdade, que as coisas são feitas, né? Ainda não se até conseguirem uma certificação, pode ser que isso vá acontecer ainda muitas vezes, ainda essa mescla aí. Mas sobre a eficiência térmica, nós vamos até falar aqui hoje, né, pessoal? Nós vamos reforçar aquelas características do motor, e é isso aí, a eficiência térmica dos motores elétricos, e até para a prova de vocês, é diferente do PP e do PC. Para a prova de vocês, motor elétrico, a eficiência térmica dele é na casa dos 90%, mas para a tração, ele não é utilizado. Por um motivo que, olha o tanto que ainda a prova da ANAC, eles estão evoluindo, já evoluíram muito da época que eu fiz, já evoluiu muito, mas ainda tem alguns conceitos que são bem antigos, né? Tal qual o motor elétrico não é confiável. Um dos motivos do motor elétrico não ser utilizado na aviação é a confiabilidade, né? Ele não é confiável e por isso que ele não é muito utilizado. Apesar de ter algumas características, outro, ele é pesado também, era pesado. Então, acho que são 2 características, ser pesado e não confiável, são 2 coisas que são bem antigas, que fazem com que o motor elétrico já não tenha mais essas características, né? Eles já evoluíram muito, levando em consideração Os acidentes mais perigosos foi daquele do Bonanza em Calda V, né? Que funcionava em solenoide lá, aquele em Calda V, Bonanza, que caiu, matou piloto pra caramba. Com motor elétrico? Não, sem motor elétrico, mas tipo assim, ele vivia de alguma coisa elétrica. Era daquele de Calda V, matou piloto demais da conta. Entendi. O Bonanza em Calda V, ele é famoso, eu não sei por qual motivo desse nome. Entendi, deve ter algum componente elétrico que causava uma pane que provocava um acidente, né? Então, sim, então, essa aviação antiga aí, Bonanza em Calda V é um avião antigo, né? Então, essa aviação aí, esse conceito de não ser confiável e ser pesado é o conceito que a ANAC ainda usa na prova dela, e é por isso que ele não é usado. Agora, de verdade, meu amigo, pode ser que a Embraer está usando e eu nem sei, não sei mesmo, eu não manjo nada dessa parte de propulsão elétrica. Mas imagino que deve ser muito em breve, a gente deve ver isso aí por aí. Respondi, mas não respondi. Oi, o motor pode ser até leve, mas a bateria, querendo ou não, é pesada. Então, eu realmente, qualquer coisa que eu vou falar que vai ser um chutômetro, né? Acho que isso é uma resenha boa, pô. Isso aí, rapaz, se a gente tivesse no boteco tomando uns goles, hein? Mas era assim, dá para resenhar bem em cima disso aí. Mas bem breve deve fazer alguma coisa aí, né? É bom já não estar testando lá os drones lá o drone para carregar passageiros. Então, em breve isso deve acontecer. Muito bem. Muito bem. Breno, quer mais alguma? Graças a Deus, não. Legal. Mas você vai ver a aula de hoje, Bruno? Talvez você consiga lembrar de alguma coisa, vai encaixando aí, vai. Não deixa de fazer, não. E aí, no final da aula, a gente troca ideia também. Beleza? Bom, meus amigos, agora é o seguinte. Na primeira aula, a gente viu, né? A gente bateu um papo, a gente viu muito conceito, né? A gente estudou muita coisa sobre motor, o que é um motor, quais os tipos. Deixa eu fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer. Tem alguém aqui que é o primeiro dia hoje? Isso é importante. Eu sou o primeiro dia. Primeiro dia. Obrigado. Eu também sou o primeiro dia, só que eu vi uma aula gravada sua. Você o quê?
Eu vi uma aula gravada, assim. Ah, legal! Sensacional. Então tá. Eu também, é meu primeiro dia. Beleza, já tá bom. Um só já era o suficiente, mas ó, se tiver mais alguém aí que quiser se manifestar, beleza, fica à vontade. Mas é só porque é o seguinte, então vamos fazer aqui o que foi a aula passada? A aula passada é que vocês vão ver o seguinte, pessoal. Primeira coisa, eu não sei se vocês são um avião ou helicóptero, mas eu acredito que vocês já notaram que aqui tem o público é de avião, o público é de helicóptero, e não sei se vocês notaram, acho que mais nítido ainda ficou que nós temos pessoas que são PC e PP. Então, nossa turma hoje nós temos PP de avião, PP de helicóptero, PC de avião, PC de helicóptero. Tá? Por que disso? Porque, apesar da matéria se chamar conhecimentos técnicos, lá na prova da ANAC, né, a matéria chama conhecimentos técnicos, 90% da matéria, ou até mais, dependendo da sua sorte do dia, o conteúdo dela é voltado para motor, tá? Então, tanto motor que cai na prova, que a maioria, a matéria ela deu um apelido, né? A matéria ela é conhecida aí como motores. Onde que você vai ter hoje? Vai ter aula de motores. E, na verdade, não esse não é o nome oficial é conhecimentos técnicos, mas, né, de tanto que se fala sobre motores, a nossa aula vai ser motores, tá? Bom, tem uma máxima de que existe um conceito de que o motor a reação ele é o conteúdo da prova do PC e o motor a pistão é o conteúdo da prova do PP, mas isso, né, não é bem uma regra, tá? Eu conheço, na verdade, estatisticamente falando, a maioria das pessoas vão lá fazer a prova do PC e não cai sequer uma pergunta sobre motor a reação, caem perguntas de motor a pistão, com uma diferença. Acho que essa é a grande diferença entre o PC e o PP, é o nível da pergunta, tá? Então, quando a gente olha para o PC, a gente está vendo ali um aluno que já voou, que já está ambientado, que já passou por um cronograma de curso, que já entende como que funciona uma máquina, o cara sabe, né, provavelmente está voando, está prestes a voar ali, está nesse processo. Então, as perguntas elas são perguntas mais técnicas. Não quer dizer que é mais difícil, é mais técnico, mas é de acordo, isso vai crescendo junto com o seu crescimento dentro da aviação também, né? Então, vocês vão ver que as perguntas são mais técnicas. Para quem gosta do negócio, a prova fica até mais fácil, porque como é coisa mais voltada para a dinâmica do voo, para a sequência do voo, fica até uma coisa mais gostosa de se responder, né? Essa é a grande diferença do PP e do PC. Fora isso, pessoal, tem que saber. Eu cravo aqui para você. Se você sabe motor a pistão, você passa na prova do PP e do PC. Se você sabe motor a reação, você não passa nem na prova do PP nem do PC, tá? E aí, com isso, né, mas é claro que a gente vai estudar motor a reação, a gente vai utilizar as aulas específicas de motor a reação, igual foi na última aula que o Breno falou. A gente vai falar sobre algumas diferenças, tem alguns detalhes, enfim, a gente vai usar essas aulas para tentar colocar essa filosofia da ANAC aí de pensar mais técnico, pensar no dia a dia. Legal? Então, sejam bem-vindos aí. A gente começou falando sobre isso, e de uma forma bem rápida, pessoal. Tá? O que a gente falou na última aula? Motor, né? A gente vai para aquela definição do que é um motor, e a partir de hoje vocês vão ver que eu vou repetir muito essa palavra, né? O que é o motor? Motor é uma máquina que transforma qualquer tipo de energia em energia mecânica. A definição de motor é uma máquina que transforma qualquer tipo de energia em energia mecânica, tá? Mas, e aí existem diversos tipos de motores. Aqui hoje mesmo a gente já falou sobre dois, que é o motor elétrico e o motor térmico, mas tem o motor eólico, enfim, tem uma infinidade. Mas qual que é o motor utilizado na aviação? Qual que é o motor que é utilizado para a propulsão na aviação? Essa é uma pergunta da ANAC, do PP e do PC, que eu já respondi aqui hoje também. O motor utilizado na aviação é o motor térmico. Tá? Muito bem. O que faz o motor térmico? O motor térmico transforma energia térmica em energia mecânica. Então, a gente viu a definição de motor. Motor é uma máquina que transforma qualquer tipo de energia em energia mecânica. Muito bem. A energia que eu uso para transformar em mecânica classifica o motor. No nosso caso, a gente usa energia térmica, calor. Então, esse calor sendo transformado em energia mecânica, é isso aí que vai produzir o calor sendo transformado em energia mecânica, é isso que é a função do nosso motor. Legal? Motores térmicos tem dois tipos. Eu tenho o de combustão externa e o de combustão interna, tá? Bom, motor térmico de combustão
externa. O que você tem que saber sobre o motor térmico de combustão externa? Que ele existe, acabou. Fecha a conta e passa a regra. Porque nós vamos estudar, e estudar muito, é isso aqui, ó. Motor térmico de combustão interna, tá? Esse é o nosso foco. Na aviação, pessoal, motor térmico de combustão interna, eu tenho dois tipos, tá? Tem os dois tipos, que é o motor a pistão. Professor, A pistão, oi? eu sei que você falou para esquecer, mas dá um exemplo de motor combustão externa. Panela de pressão. Não, brincadeira. Que não deixa de ser, se for olhar. Mas sabe aquele trem que tem ali entre São João del Rei e Tiradentes? Máquina a vapor. Isso, aquelas... E a fumaça? É Maria Fumaça, isso, obrigado. É Maria Fumaça, faltou. Aquele trem lá que leva os cruzeirenses lá em... Não, brincadeira, gente, brincadeira. Olha, professor! Eu treino Aí eu gostei. Aquele que você joga lá. Quando vai ver um filme lá, o cara numa caldeira, né? O cara jogando ali carvão ali para incendiar, vai produzir uma caldeira, vai produzir um movimento. Isso é motor térmico de combustão externa. Beleza? A panela de pressão eu brinco porque você botou calor ali dentro, o vapor vai sair daquela válvula calculada, aquele movimento da válvula é uma energia mecânica, então é motor térmico de combustão externa. Brincadeira, hein, gente? Brincadeira. Mas serve para explicar. De boa, de boa. De combustão interna, tem uma pistão e tem o motor chamado a reação. Né? E aí a gente, nesses motores a reação, a gente vai encontrar três tipos, que são os turbojato, temos também o turbofan e temos o turbohélice. Tá, pessoal que da aula passada que não viu, eu expliquei como eles funcionam, mas fiquem tranquilos que hoje não vai dar tempo, né? A gente não vou entrar nisso, mas durante o curso a gente vai reforçar bastante alguns conceitos e aí fiquem à vontade para perguntar, legal? Muito bem, deixa eu ver o que mais. Motor térmico, motor interno. Isso é um resumaço da primeira aula. Resumaço, tá? A gente caminhou por isso aqui, legal? A partir de agora, a gente vai evoluir, levando em consideração essas características, a gente vai evoluir. E aí, primeira coisa, pessoal que é o primeiro dia hoje, vocês querem perguntar alguma coisa? O que eu preciso que vocês fixem mesmo? A definição de motor, que é uma máquina que transforma qualquer tipo de energia em energia mecânica, e principalmente qual é o motor que a gente estuda. Esse aqui, esse caminho, ó, a definição de motor, o que é um motor térmico, que é transforma energia térmica em energia mecânica, o motor térmico de combustão interna, o que eu quero dizer com isso? Que essa energia térmica, ela é produzida internamente do lado de dentro, gostou? Internamente do lado de dentro do motor. Então, a energia motor térmico é de combustão interna. E motores térmicos de combustão interna aeronáutico, eu tenho dois tipos, que é o pistão e a reação, que né, é muito famoso, a gente também chama de turbina. Esses aqui são os motores aí dos aviões comerciais de grande porte, Boeing, Airbus, Embraer, por aí vai embora, tá? E esses caras aqui são as aeronaves, os motores de aviões de pequeno porte, motores a pistão, é onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo aqui, principalmente meus amigos do PP, é isso, esse é o cara, tá? A gente vai entender. O que é um motor térmico pistão? Até aqui, pessoal, qualquer pessoa, mas principalmente aqueles da primeira aula. Querem perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar uma coisa. Mas você falou que vai entrar nesses assuntos mais para frente. Aí pode responder só sim ou não. O turbohélice, eu já vi que tem muito avião da Azul, esses que descem na Pampulha, não é isso? Isso, até. Visualmente, o turbojato e o turbofan tem diferença? Tem, muita. A começar pelo diâmetro. O turbojato não é comum de se ver mais, ele já caiu em desuso e não é comercialmente usado por inúmeros motivos, um deles é ruído, mas como esse é do turbofan. Mas a grande diferença visual entre turbofan e turbohélice é o diâmetro. O turbofan é o grandão, é o que tem hoje, é o Boeing 737, é o Airbus A320, né, é o que você viu hoje. O turbojato ele é mais fininho. Ok, ótimo. Beleza? Quem mais? Bora? Então tá bom. Vou apagar, posso? Bom, é o seguinte.
Indiferente se o seu motor é um motor a pistão, é um turbojato, ou um turbohélice, ele tem que respeitar algumas características, tá? Então, nossos motores, eles têm que ter algumas características que a gente tem que saber. Por que a gente tem que saber? Porque essas características, meus amigos, elas explicam muita coisa. Isso aqui explica muita coisa eu vou virar daqui. Lá no último dia de aula, eu vou falar, você lembra da primeira aula? Você lembra lá da aula que eu falei de características? Por quê? Porque o motor, quando ele é construído, ele respeita essas características, ele caminha junto com essas características. E aí isso explica muita coisa, tá? Bom, vamos lá, vamos por partes. Qual é a primeira característica que eu preciso que vocês saibam? Muito importante, muito. Característica. Ela é chamada de eficiência térmica. Já batemos um papo mais ou menos sobre isso aqui hoje, tá? O que é eficiência térmica? Acho que foi uma das perguntas do Breno ou alguma outra pessoa, não me lembro mais. Mas a equiparação lá com o motor elétrico. Eficiência térmica, olha para você ver como é que as coisas elas se completam. O que é o motor térmico? Motor térmico é uma máquina que transforma energia térmica em energia mecânica, certo? Então eu tenho aqui uma máquina que vai pegar energia térmica, calor, e produzir energia mecânica. Legal? Qual que é a minha capacidade? O quão capaz eu sou de pegar calor e transformar em energia mecânica? Isso é eficiência térmica. É a capacidade que o motor tem de transformar energia térmica em energia mecânica. Isso é o conceito de eficiência térmica. Primeira coisa que você tem que saber, então, sobre eficiência térmica é eficiência térmica é a capacidade de transformar energia térmica em energia mecânica. O que mais você tem que saber sobre energia térmica? Próxima coisa. Que a eficiência térmica dos motores térmicos aeronáuticos é uma bosta. Tá? Ela é muito baixa. Tá? A eficiência térmica é baixíssima. Que tanto baixo, professor? É os números que a gente já brincou hoje, já falou hoje. Vamos lá, de 100% do calor que ele produz, 100% do calor que produziu, aproximadamente, pessoal, mais ou menos 30% só que é transformado em energia mecânica. Então, de 100% do calor que eu produzi, 30% é transformado em energia mecânica. Sabe o que isso explica? Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de chegar perto de um motor térmico de combustão interna funcionando. Um carro, uma moto, um barco, um avião. Se você chegar próximo ao motor, você vai sentir o calor. Vocês já repararam que o motor ele emana calor? Quando ele está funcionando, está vindo um calor ali de dentro do motor? Por que você sente esse calor? Porque o motor é térmico, ele produz calor. Mas ele produz calor para produzir energia mecânica. Se o seu motor fosse muito eficiente, se toda a energia térmica que ele produzisse fosse transformada em energia mecânica, você podia botar a mão lá no motor em funcionamento que você não ia queimar. Mas faz isso hoje. Chega no motor que está funcionando bastante, 1 hora de funcionamento, chega lá e põe a mãozinha nele. Cheirinho de torresmo vai subir na hora. Tá? Vai dar aquele queimadinho gostoso. Por quê? Ô, Giovanni, eu posso perguntar mais uma coisa? Pode? É porque é o seguinte, vamos supor, o motor ele deu a ignição e ele começa com 40% de energia, ele recebe 40%. Eu posso dizer, com o movimento, com o frio, que o ar tá frio, o motor começa a ficar um pouco mais quente. Nessa transição de, condução, ele pode perder mais energia, não pode ou não? Não. Acho que entendi sua pergunta, Breno, é muito relacionado. O que você falou que ele começa com 40% é só porque é quando ele abre a torneira ali, né? Isso não é a regra também, tá, Breno? Vai variar de motor para motor. Mas não é a capacidade dele de transformar energia térmica em energia mecânica está lá na turbina. Não muda. É claro que quanto maior for a produção de energia térmica, maior vai ser a produção de energia mecânica. Ponto. Não sei se é essa a pergunta, né? Mas a regra é simples. Professor, ela vai se manter constante, né? Quando é isso, é constante assim. Se ele tem a capacidade de transformar 100 em 30, né? De 100%, 30% que ele transforma, quanto mais calor ele produzir, maior vai ser os 30%. Né? Então, no começo do funcionamento dele, ele não está ali no ápice, nem perto ali do auge do seu funcionamento, ou de uma potência necessária para decolar, por exemplo. Né? 40% não é necessário. Mas então, aí, se você quer mais potência,
automaticamente você tem que produzir mais energia térmica. Se você está produzindo pouca energia térmica, você produz. Ô, Giovanni, é porque eu pensei no seguinte, se você deixar, vamos pegar um metal, por exemplo, tem de um lado, a gente pega um metal, uma parede de metal, de um lado tem quente, de um lado tem frio. Se a gente, tipo assim, agitar de um lado e agitar do outro, o metal conduz mais rápido, não conduz? Eu acho. Agitar de um lado e do outro, como assim? Vamos supor, eu mexo a água fria de um lado, mexo a água quente do outro. Aí, tipo assim, conduz mais, vamos supor, ou não? Por condução. Eu tenho que melhorar essa pergunta para você, depois eu mando para você no privado sobre ela, por condução do calor. Ô, Breno, mas aí é o seguinte, aí você está falando de condução, nós estamos falando de explosão, de aquecimento molecular direto, entendeu? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Talvez o Hernani vai saber responder essa pergunta bem. Eu acho que... Não, mas eu acho que pode ser um caminho, né? Pensa aí, Breno, de novo e manda ela de novo. Uma hora eu vou entender. Ou eu não vou saber responder também, porque tem uma limitação. Porque um é a queima, tá? Um é a queima, o outro é a condução. Um está desfazendo, está queimando a molécula, o outro está conduzindo a molécula, é diferente. Isso. Beleza. Se for isso aí... Mesmo assim, o conceito ainda continua errado dentro do que está sendo falado, mas é um conceito de física que nós vamos falar aí de termodinâmica, que vai, para o pessoal ficar claro, vai gastar aí umas 2 aulas de termodinâmica, para o pessoal entender esse conceito mais profundo de física. Então, eu acho que o que o professor fala é o suficiente, a gente não precisa aprofundar em termodinâmica. Se quiser, eu dou aula de termodinâmica, mas não é isso. Não é, professor? Só tentando salvar o senhor aí. Obrigado. Essa a gente empolga mesmo, né? Não dá para. E aí vai até da minha limitação também. Eu conheço muito, eu não entendi realmente a pergunta, né, Breno? E aí vai aí que uma hora nós vamos dar um caminho, uma hora vai romper esse trem. Obrigado. É isso aí, show de bola. Quando a gente fala de gases, a gente fala de bioquímica, né? Estou falando de bioquímica também, né? Gente, nós temos aí uma infinidade. Bom, velocidade térmica baixa. Legal. Então, por que o motor está quente? Essa ideia. Por que você chega lá perto do motor está quente? É porque o motor está em funcionamento, você chegou lá perto dele, ele está quente. Por quê? Porque 70% do calor não foi transformado em energia térmica, em energia mecânica, tá? E ele tem que ser dissipado, ele não pode ficar dentro do motor. Porque lembra, o nosso motor é térmico de combustão interna. Então o calor vai ser produzido lá dentro, mas ele não pode ficar concentrado lá dentro. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente estiver estudando características dos componentes, que uma característica muito importante dos componentes desses motores, indiferente de qual seja o componente, é de ser bom condutor de calor. Tá? Por que tem que ser bom condutor de calor? Porque 70% do calor foi produzido lá dentro do motor, não foi aproveitado. E ele não pode ficar lá dentro. O motor não pode acumular esse calor. Né? E aí esse calor ele é dissipado com o ar atmosférico. Então ele sai lá de dentro do motor, ele é conduzido para o lado de fora. Talvez essa pergunta aí, Breno, que talvez... Professor. Mas aí ele vai ser por aí, vai lá de fora, mas é isso aqui, ó. É o que não foi aproveitado, tá? Então, se você chega perto do motor, ele está quente. É claro que não é 70%. Né? Tanto é que o motor ainda fica quente lá, mas ele vai... Grande parte disso aí tem que ser até para caracterizar, para o motor funcionar legal. Tá? Ô, professor, boa noite, tudo bem? O Alexandre que está falando. Eu estou vendo a galera aí criticando o rapaz que perguntou, eu acho que até 2 pessoas saíram da sala, eu acho que está errado. Eu acho que se é para criticar, é melhor a pessoa ficar quieta, porque as pessoas que estão pagando o curso, elas querem aprender, e se querem aprender, nós temos que respeitar o mínimo que nós temos que fazer, concorda? Mas eu não critiquei ele, não. Não é você não, Nívia. Eu percebi pelo chat, você tentou ajudar, e você está apoiando as pessoas a fazer as perguntas. É lógico que algumas pessoas vão ter perguntas meio fora do contexto, mas é a curiosidade da pessoa, ela está aqui para isso, para aprender, ela quer aprender. Então, acho que nós todos temos que respeitar uns aos outros. Essa é a minha opinião. Sim, meu amigo, obrigado, show de bola. Bem, vamos lá.
Inclusive, parece que o rapaz até saiu da live mesmo. Saiu, teve 2 pessoas que saiu por causa das críticas. E isso... Não, mas eu tô falando que a própria pessoa que falou dessa maneira saiu da live, hein? Que falou que é melhor ficar calado, entendeu? Não. Fui eu que fiz o último comentário aí. O que eu quis dizer foi o seguinte, ficou claro. Eu falei que a matéria, termodinâmica, é uma matéria muito difícil, e assim, para a gente aprofundar, a gente não tem muito conhecimento. O professor está mesmo falando aí que ele vai passar para outro professor. Eu até falei, gente, é um conceito muito difícil de entender, né, professor? A pergunta dele é bacana. Eu entendi a pergunta dele. Se colocasse uma condução de um lado quente e do lado frio, qual que deve conduzir mais rápido? Não é? Tá tranquilo. Eu não entendi como. Eu só tentei ajudar o professor, não entendi como. Não, acho que não. Desculpa, não foi nada disso. Não, acho que também não. Calma, gente, sexta-feira, calma meu coração, vamos lá. Cadê ele? Foi embora? Daqui a pouco nós chamamos de novo. Nós damos um jeito de chamar ele de novo. Esquenta não. Foi embora? Nós damos um jeito. Esquenta não. Então, vamos calmar. Calma o coração, gente. A gente vai romper. Muito bem. Muito bem. Ciência térmica, característica, baixa eficiência. Tá. E é isso, eu preciso que vocês saibam isso aqui, ó, esse conceito, né, de que a eficiência térmica dos motores térmicos, ela é baixa, tá? Porque isso vai explicar muita coisa lá na frente, quando a gente estiver estudando os sistemas que fazem esse motor funcionar, tá? E muita coisa vai ser explicada por isso. Por que eu tenho esse componente? Esse componente existe porque os motores, a resposta é essa, porque os motores têm baixa eficiência térmica, tá? E aí abre-se um mundo de possibilidades para vocês, beleza? Bom, a próxima característica, ela é chamada de leveza, tá? Mas o que eu preciso que vocês saibam sobre leveza? Primeira coisa, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com peso, tá? Isso é completamente diferente do peso. Tá? Peso que eu me refiro é a força-peso, né? A massa. Isso não tem nada a ver, tá? Leveza é uma relação, é uma equação. Você pegar lá a leveza dos motores térmicos, ela é medida através, né, da relação que existe entre a massa e a potência produzida pelo motor. Então, para encontrar a leveza de um motor térmico aeronáutico, você precisa pegar a massa dele e dividir pela potência. Esse é o conceito de leveza. Então, leveza é uma relação que existe entre massa e potência. O que mais tem que saber sobre leveza? Que essa relação aqui, ó, essa é bem específica. Diferente da eficiência térmica, que de qualquer motor térmico aeronáutico ela é baixa, a leveza, quanto menor for ela, melhor é o motor. Então, quanto menor a leveza, melhor é o motor. Tá? E aí, para vocês entenderem isso melhor, então isso é uma relação, né? Se eu pegar a massa e dividir pela potência, o resultado disso aqui, quanto menor for, melhor será o meu motor, levando em consideração a leveza. Tá? Bom, como que a ANAC vai cobrar isso na prova de vocês? Primeira coisa, ela vai pedir para vocês calcularem? Dificilmente. Tanto no PP quanto no PC, eu nunca ouvi falar de nenhuma pergunta desse tipo. A pergunta que vai existir, principalmente, né, e aí no PP também, mas principalmente no PC, é sobre proporcionalidade, é perguntar se, por exemplo, a leveza ela é direta ou inversamente proporcional à massa, a leveza ela é direta ou inversamente proporcional à potência, então é isso. No caso aqui, por exemplo, a leveza ela é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior a leveza. E a leveza ela é inversamente proporcional à potência. Quanto maior a potência, menor a leveza. E qual que é a relação disso para fazer? Aí, meus amigos, principalmente pessoal do PC, vejam aqui, ó, a gente já tem essa informação de que quanto menor for a leveza, melhor é o motor. E aí eu estou falando que, proporcionalmente, se eu aumento a massa, eu estou aumentando a leveza. Então, um motor que tem uma massa maior, essa é a correlação que você tem que fazer. Um motor que tem uma massa maior, como a minha leveza vai ser maior porque elas são diretamente proporcionais, é um motor
pior. Pior levando em consideração o quê? A leveza, tá? Agora, o motor, quanto maior for a potência de um motor, a potência produzida por um motor, melhor vai ser ele levando em consideração a leveza. Por quê? Porque quanto maior for a potência, menor vai ser a leveza. E a leveza a gente sabe, quanto menor ela for, melhor é o motor. Beleza? Professor, o material feito, isso vai implicar, o material vai implicar nessa fórmula aí? O material do motor feito implica nessa fórmula? Sem dúvida, Luiz. Assim, se você tem uma liga de, por exemplo, um componente que tem que ser... Tem 3 características que todo componente tem que né, navegar entre elas. Eles têm que ser... Uma eu já falei que tem que ser bom condutor de calor, e tem uma outra que é ter uma massa pequena também. Porque quanto menor for a massa aí, agora estou falando do motor mesmo, né? Quanto mais leve for o motor no sentido de massa, melhor você consegue, mais carga você consegue carregar. Só que tem peça que não dá para ela ser muito leve, ela tem que ser mais resistente, porque ela está mais sujeita a esforços, né? E aí as ligas delas vão ser diferentes. Então, por exemplo, a liga da câmara de combustão, que é feita lá no material de onde está a câmara de combustão, é uma liga muito mais leve, melhor condutora de calor do que a liga do cárter, por exemplo, que foi a dorsal do motor ali, foi feito para ser a estrutura do motor. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, né? Só que o motor varia, essas ligas aí vão variar no motor inteiro. Tá? E o resultado final é que quanto menor for a massa, melhor vai ser o motor. E aí eu estou avaliando veja bem, pessoal, eu estou com foco na leveza, tá? Eu não estou olhando mais nada, só estou olhando a leveza. Se eu estou olhando só para a leveza, né? Quanto menor for esse resultado, melhor. Então, quanto menor a massa, maior a potência, melhor é o motor. Tá? Só para vocês terem noção disso, para explicar que não tem nada a ver com a força-peso, né? Tem até no livro tem um exemplo de um motor eles chamam de motor aeronáutico. A massa do motor, se eu não estiver enganado, é 120 quilos. Aqui é 120 HPs para 100 quilos. Não, é 120 quilos mesmo. 120 quilos. 150 HP. 150 HPs, obrigado. Só para ficar igual. 150 HPs. Muito obrigado. Se você pegar lá e calcular a leveza disso, literalmente, eu vou dividir os 120 quilos pelos 150 HPs, tá? E aí o resultado disso aqui vai ser 0,8 quilogramas por HP. Bom, veja bem. Até aqui, um valor menor do que 1, né? 0,8 valor. Cálculo de leveza, eu considero que é uma leveza boa, né? Mas eu quero comparar ele, tá? Eu vou comparar agora. E aí existe um motor chamado motor radial. O motor radial tem um modelo dele, não vou lembrar agora o nome dele, mas ele é da Pratt Whitney. Ele é um motor que ele pesa aproximadamente, tá, pessoal? Isso é um valor aproximado. É 1 tonelada, o peso do motor. É um motor bem antigo. Mas, em contrapartida, ele produzia ali aproximadamente também 3.000 HPs. Aí você imagina agora, eu tenho um motor que tem uma massa de 1 tonelada, certo? Só que aquilo mecanicamente produziu 3.000 HPs. Se você for calcular a leveza, isso aqui vai dar lá mais ou menos isso aqui, ó. Não é isso? 0,3 mais ou menos quilogramas por HP. E aí imagina o seguinte, qual que é menor? Esse motor, chama de motor 1 ou motor 2? Qual o motor que tem a melhor leveza? Melhor leveza. Lembrando que a leveza, para ser melhor, ela tem que ser menor. Então, você concorda comigo que o motor que tem a melhor leveza é o motor 2? Esse motor aqui, ó. Porque a leveza dele deu 0,3. Mas por que eu escrevi que leveza não tem nada a ver com peso? Veja bem aqui, ó. O motor que tem a melhor leveza pesa 1 tonelada. Então, não tem essa correlação. Você tem que olhar para cá, ó, tá? Então, o fato desse motor pesar 1 tonelada quase que leva a gente intuitivamente a falar assim, não, esse motor tem uma leveza pior do que o motor de cima, do motor número 1. Mas não, como ele produz muita potência, né, isso acaba compensando. E aí faz com que ele tenha uma leveza melhor. Então, eu estou olhando só para a leveza, tá? Tranquilo? Beleza? Eu sou leiga nessa parte aí, porque eu sou mulher. Vamos lá. Então, é o seguinte, o senhor está falando que esse motor ele é mais leve porque ele vai estar em movimento, né?
Por isso que ele é considerado mais leve, correto? Não, não, Olivia, não. Porque tem movimento? Não. Ué. Não, ele quis dizer porque ele é mais potente pro peso dele. Veja bem, Olivia, eu uso o termo, você quer falar obrigado, Rafael, mais ou menos por aí mesmo. Você está falando da leveza ou você está falando da massa do motor mesmo? Do quanto o motor pesa? Se botar o motor na balança e pesar ele, ou você está falando do conceito? Você falou que ele pesa 1 tonelada. Em termos de peso real, ele é 1 tonelada. Isso, correto? Legal. Isso. Aí ele produz 3.000 de potência, correto? Mas isso, em termos de leveza para essa fórmula aqui, ele é 0,3. Correto? Então ele é mais leve. Não, não é mais leve. Ele tem melhor leveza. Você entendeu? Tá. Ele é mais leve. Ele é mais pesado. Você entendeu? A massa dele é maior. Professor, digamos que ele gasta menos potência para levar o peso dele? É por aí. A ideia é mais ou menos assim mesmo. Entendeu? Hoje, no mundo automotivo, eu sei que tem algo parecido com relação peso-potência, massa-potência, um negócio assim, potência-massa, um negócio assim, mas é algo parecido com isso. Mas uma propulsão, ele tem uma capacidade de propulsão muito maior. Lívia, talvez eu acho que eu vou esclarecer para você agora. HP aqui é exatamente isso. Lembra lá que a gente está falando de motor térmico, que é transformar energia térmica em energia mecânica? A energia mecânica é isso aqui, ó. O 3.000 HPs, ele está produzindo muito mais energia mecânica do que 150 HPs. O HP é uma unidade de grandeza que serve para medir o quanto que o motor está produzindo ali de potência, o quanto de energia mecânica que ele está produzindo. Certo? Então, esse motor aqui, ele produz mais energia mecânica. Certo? Esse aqui é o resultado final. Por quê? Porque ele é maior, porque ele é mais robusto, porque ele tem mais peças, tanto é que ele pesa 1 tonelada. Aí vai carregar mais carga. Vai carregar mais carga, legal, pode ser. Normalmente, havia usado bombardeiro lá da Segunda Guerra Mundial que usava esse motor aí. Entendeu? Aí, isso é motor antigo, tá? Isso é um exemplo que eu dei. Existem motores que têm até uma relação melhor ainda do que essa, uma relação de leveza melhor ainda do que essa. Entendeu? São pesos e potências diferentes. Professor, boa noite. Boa. Então, quer dizer então que o motor, quanto. Não sei se eu estou falando besteira, mas então quer dizer que quanto mais pesado seja o motor, ele tem que ter uma maior produção de energia. Isso é o ideal, né, Marcelo? Isso é, né? Porque você vai gastar, você vai relacionar melhor, levando em consideração a leveza, né? Nós estamos olhando para a leveza. Aí você deixa eu olhar para a leveza, indiferente do peso dele, quanto maior for a potência, melhor. Se você conseguir baixar o peso e aumentar a potência, melhor ainda. Sim. Tá vendo? Professor Anderson está falando. Eu também fiquei um pouco confuso. Esse conceito de leveza, né? A gente é muito levado a pensar em peso, né? Quilograma. Ele tem outro nome, sim, na aviação? Ou não tem. Não entendi. Então, na aviação, a gente tem que pensar que leveza é igual a M sobre P. É tipo uma física. Massa potência. Ok. Tá legal, valeu, obrigado. E a relação, até em cima disso aí, pegando o gancho aí que você falou, a relação é essa. Tipo assim, você tem que relacionar a leveza, né? O motor que tem a melhor leveza, ele vai ter esse resultado aí menor, né? Então, assim, produzir mais potência, com certeza a leveza vai ser melhor, mas ela vai ser melhor porque o valor é menor. Sim, bacana. Valeu. Obrigado. Professor, o senhor escreveu aí quanto menor, melhor, o senhor está falando da massa, né? Só, né? Não, do resultado. Você entendeu? O resultado aqui, ó. Eu não dividi, por exemplo, aqui, ó, a leveza, o resultado dela. Quanto menor, melhor. O resultado aqui não foi 0,8, nesse exemplo número 1? Ah, tá. Entendi, agora entendi. Então, beleza. Beleza? Então quer dizer que quanto mais próximo do zero, melhor. Opa! Perfeito. Bacana essa dica aí, vou guardar. Quanto mais próximo do zero, melhor. Assim foi perfeito. A leveza, então, é mais ou menos quantos quilos cada cavalo tá levando? Isso aí. É mais ou menos por aí. É mais ou menos aí. Só que, na verdade, quantos quilos... isso aí. É mais ou menos isso aí mesmo. Show de bola, é isso aí. Entendeu?
Tranquilo? Professor, não apaga não. Deixa eu só copiar aqui, depois eu printo a tela também, só para me guardar, tá? Tá tranquilo. Beleza, vamos lá. Eu vou usar aqui embaixo, aqui, fica tranquilo. Bom, então tá. Eficiência térmica, leveza. Agora existe um conceito que ele é mais simples para o PP, mas na última aula do PC eu já falei muito sobre ele, que é o conceito de manutenção. Tá? Primeira coisa, na aviação, pessoal, e aí a manutenção é algo muito sério, né? É muito criteriosa a manutenção. Tá? E aí existem diversos controles. Tá? A manutenção ela se divide lá em manutenções preventivas. A grande maioria das manutenções realizadas nas aeronaves são manutenções preventivas, né? Aquela que você está antecipando, se realiza ali para que se realiza ela antecipando uma pane de acontecer. Mas, claro, como toda máquina, ela também quebra, ela também estraga, ela também tem sua vida útil, então existem manutenções corretivas também a serem feitas, que é a pequena parte. A grande parte da manutenção é uma manutenção preventiva. E existe um controle sobre isso, tá? Fato é, todo motor aeronáutico, ele é projetado para que sua manutenção seja uma manutenção fácil, tá? O que eu chamo de fácil? É o que traz, tem que linkar isso muito com o conceito de ser confiável, tá? Os motores aeronáuticos, eles, inclusive o motor a pistão, muito do motor a pistão aeronáutico, ser o que ele é hoje, ele é um motor ele é seguro, extremamente seguro, ele é robusto, ele é pouco eficiente, ele bebe muito, mas ele é seguro, muito seguro, extremamente seguro. Por que ele é muito seguro? Porque o seu conceito é um conceito que já é até bem antigo, mas é um conceito que tem muitas redundâncias ali, né? E a sua manutenção é uma manutenção simples, mas é uma manutenção focada na vida útil do motor, tá? Bom, é claro que ele é uma máquina, não tem jeito, por mais que tenha manutenção, por mais que você cuide desse motor, ele tem uma vida limite instalado na aeronave, tá? Então, os motores, eles têm um conceito de uma revisão maior. O que eu falo de uma revisão maior? O motor fica na asa do avião e você vai fazendo manutenções preventivas nele, tá? Então, você vai fazendo as manutenções. E essas manutenções, elas utilizam diversos critérios de controle. Por exemplo, você tem lá horas de voo, pode ser um controle, pode ser ciclos, ou pode ser até o que o pessoal chama de calendário, tá? O que é calendário? Cada mês você faz lá um confere das cablagens do sistema de ignição. A cada ano você troca o filtro de óleo, enfim, né, dias, meses ou ano. Mas você fica, nesse período, né, você fica controlando, existe todo um controle, tem que ter um registro, papel, né? Hoje em dia não está acabando o papel, mas até pouco tempo atrás, né, até de 2010, mais ou menos, falava que o avião equivale, o peso do avião e o papel é o valor dele, né? Então, porque é necessário ter esse registro, e esse registro ele constantemente ele é certificado ou olhado pela ANAC ou pelas oficinas que são certificadas pela ANAC, enfim. E aí essa manutenção ela é feita, né, por essas oficinas, ela é controlada ali pelo piloto, pelo dono do avião, né, nas grandes empresas por funcionários, para que você consiga levar o seu motor até o máximo que ele pode ficar instalado. Isso é uma questão de prova. Qual que é a maior manutenção que é realizada em um motor? O nome, ela tem um nome. A maior manutenção. Essa maior manutenção é quando eu chego lá no avião, tiro o motor da asa do avião, tiro o motor do avião, levo ele para uma bancada e trabalho ele na bancada. Essa manutenção é chamada de revisão geral. Tá? Então, é a maior manutenção que o motor pode fazer. Eu posso pagar, Nilo? Pode, professor, por favor. Então, a revisão geral é a maior manutenção que o motor pode fazer. Professor, no caso, então, um overall é uma manutenção geral do avião. Perfeito, meu amigo. É isso aí. Esse é o próximo passo. Então, deixa eu pegar o gancho aqui. Então, a revisão geral é o maior nível de manutenção e o termo em inglês para ela é esse cara aí, que volta e meia aparece na prova da ANAC, tá? É o overhaul. Esse é o termo em inglês lá para a revisão geral, tá? O que você tem que saber sobre isso? O que você tem que saber sobre revisão geral de motores? Que a revisão é uma manutenção realizada em um motor. Quando chega o tempo dela, quando chega o momento
em que é o momento de se fazer ela, você controlou e chegou o momento de fazer ela, o avião ele sai do avião, ele sai da asa, ele é desinstalado, levado em uma bancada, realizado essa manutenção, e essa manutenção é tão criteriosa, ela é tão rigorosa, que quando o avião sai dela, ele ganha status de novo. Vocês têm noção disso? É como se o avião tivesse sido... É como se o avião, desculpa. Quando o motor sai dela, ele ganha o status de novo. É como se ele tivesse sido acabado de ser fabricado. É o mesmo status que é o motor revisado, né? O motor que acabou de sair de uma revisão geral, para o motor novo. Eles têm status, claro que é similar, né, gente? O motor novo ele ainda é novo, não deixa de ser novo. Mas a revisão geral é a expressão maior que tem no motor. Beleza? Tranquilo? Quem que estabelece qual que é o prazo? Existe um prazo específico? Não, vai depender, vai variar muito, tá? Variar de quê? Fabricante, operação. Por exemplo, o mesmo motor, se ele opera numa escola de instrução, ele pode ter um prazo, um período de revisão geral menor do que um avião que voa, que tem aquele mesmo motor, mas ele decola, voa muito, voa cruzeiro, voa, né? E daí a pouco pousa, beleza, ele não fica lá, o avião sobe e desce o dia inteiro. Então, desde características da operação até fabricante mesmo, esses prazos eles vão variar, diversos, né? Mas quem estabelece, isso é uma pergunta lá da banca também, quem é que determina qual que é o prazo de revisão geral do motor? É o fabricante, mas não é o fabricante do avião, é o fabricante do próprio motor, tá? Então, o fabricante do motor é quem determina esse prazo. O máximo que o fabricante do avião faz é, por exemplo, citar lá no manual dele. Mas quem determina isso aqui mesmo, quem tem o poder de determinar, então quem tem o poder de determinar, por exemplo, qual que é o prazo de revisão geral dos motores do Boeing 737, não é a Boeing, é a GE, que é a fabricante dos motores. Entendeu? Quem tem o prazo de determinar lá do Cessna 182, não é a Cessna, é a Lycoming, que é a fabricante do motor. Beleza, pessoal? Ô, professor, igual, vamos supor, um helicóptero que opera offshore, que trabalha muito sobre o mar, a revisão dele é adiantada também, por causa da maré? Provavelmente, Rafael, muito provavelmente. Essas operações muito específicas, né, o serviço aéreo especializado, isso aí tudo é levado em consideração. Muito, assim, eu acredito que sim, o cara voa muito baixo, né, você tem ali corrosão no motor. Talvez o prazo, Rafael, da revisão geral, talvez ele não altera, não. Mas as inspeções que você faz no meio, sabe? Por exemplo, você tem que fazer ali, verificar se tem, estou chutando, para verificar o estado de decomposição das blades do motor. Se um motor que voa no meio do Brasil, uma região seca, né, e voa sem estressar muito, que é voo diferente do offshore, se o prazo é 500 horas, talvez o do offshore faça com 200, entendeu? Mas pode chegar até a influenciar no prazo da revisão geral. Então, após o overhaul... Valeu. Então, após o overhaul, a gente faz o teste de giro do motor? Sim, opa, com certeza absoluta. Inclusive, é o seguinte, na realidade, o overhaul mesmo, ele está lá na bancada, né? Você tira na grande parte, né? Lógico que, pessoal, na prática existem variações, tá? Eu estou falando da teoria mesmo. Na teoria, a revisão geral eu tirei ele do avião, levei ele para uma bancada, ele é feito toda a manutenção, quando eu instalo ele no avião de novo, eu tenho que fazer o giro, mas não precisa ser overhaul não, tá? A troca de óleo do motor, trocou o filtro, você já tem que fazer o giro já. E eu tenho uma dúvida, porque eu já vi várias vezes fazer o teste de giro do motor no 737, até que certo ponto você aplica ali de potência nos motores, de forma segura? Então, essa é uma pergunta que tem diversas variáveis, né? Depende do aeroporto, o que o aeroporto aceita, depende de quem está na cabine, se é autorizado para fazer ou não, e depende do que foi feito no motor. Então, o serviço que foi feito, que está pedindo ali o giro do motor, pode ser que seja só em idle, né? Então, aquele giro que vai ser feito, só precisa ali de ligar o motor para, sei lá, vamos dizer que você trocou um componente, trocou uma bomba de óleo. Pô, você só precisa de ver se a bomba está funcionando. Você não precisa de dar potência máxima, tá? Agora, vamos lá, a gente trocou as blades do fan, né? No caso do 737 você está falando aí. Não, então, é necessário que dá 70% de potência. Tá? Então, peraí. Então, vamos ver. O aeroporto permite isso? Qual que é o horário que o aeroporto permite? O que é necessário? Combustível,
Enfim, tem uma série de variáveis e muito relacionado a quantidade de potência que você vai determinar ali naquele cheque, naquele exato momento, vai variar de acordo com a manutenção que foi feita. Se você está colocando um motor de caixa lá no avião, provavelmente você tem que dar uma potência maior, então você tem que ver isso aí. Leva ele lá para a cabeceira da pista, da potência, ou vai para um lugar na área do aeroporto onde é permissível, né? E aí, enfim, vai variar de lugar para lugar. Aqui no Pratos, por exemplo, como a gente não opera com motor a reação, você pode tirar o motor da porta de qualquer andar, né? Não tem problema, o motor precisa da potência. Na Pampulha, até um tempo atrás, não sei se você tinha que ir lá para o Pátio Norte, lá no final, perto, depois lá do hangar da polícia, nem sei se o hangar da polícia é o último mais, mas você podia ir lá, né, para lá, para fazer o giro do motor, e cada aeroporto vai ter suas regras aí para fazer esses giros. Respondi? Sim. O que mais, pessoal? Tranquilo? Tá bom. Professor, Oi? e se quiser trocar o motor, vamos supor que esse motor não serve mais, quiser trocar, tem como? Perfeito? Pode. Igual o carro tem chassi, né? Não, então, na aviação é um pouco diferente, você não é lógico que ele é amarrado, né, mas assim, eu não sei se é essa correlação que você está fazendo, mas todo componente, desde o motor inteiro até um filtro, você tem que ter um documento, né, um documento que comprova a sua rastreabilidade e um outro nome grande também, que é a aeronavegabilidade. Então, um componente ele tem que ser rastreável e aeronavegável para entrar numa aeronave. Você comprova isso com o documento, tá? E aí é o seguinte, esse documento, né, e aí pode ser desde um filtro até o motor grandão. Então você pode chegar lá no avião, trocar, desde que, lógico, é o mesmo motor, né, tem uma série de variáveis, mas beleza, trocou pelo mesmo motor. Aí você vai ter o registro disso, vai registrar lá no sistema, no sistema de controle da aeronave e segue o jogo, entendeu? O professor, é só a questão aqui de curiosidade mesmo. Ele falou questão de trocar o motor da aeronave aí. No carro, dependendo, vale a pena sim, mas numa aeronave vale a pena também? Vale. Dependendo da situação, nossa. Os motores a pistão, eles têm uma característica, até vai muito de encontro com isso que nós estamos falando aqui. O motor a pistão, a manutenção dele, quando é considerada fácil, é que é o seguinte, o motor a pistão aeronave, você consegue trocar um cilindro, sabe? Um cilindro está com problema, você consegue ir lá, tirar um cilindro sem fazer uma revisão geral. Né? Nos carros, por exemplo, no mundo automotivo, eu sei que você tem um cilindro ruim, né? Você tem que tirar o motor, levar ele para uma retífica e fazer ali um procedimento que muito parecido com esse. Mas no avião você consegue ser bem mais cirúrgico, né? O motor é mais robusto, tal, aquele negócio que eu já falei, né? Pouco eficiente, mas contrapartida você tem isso aí. Um cilindro está murcho, né? Na gíria que a gente usa na aviação aí, você consegue ir lá e trocar aquele cilindro. Mas é claro, tem hora que não justifica, porque também às vezes comprar um cilindro vale a pena. Se você comprar 3 ou 4, vale a pena você ir lá e comprar um motor novo e trocar. Entendeu? Respondi? Respondeu sim. Valeu. Professor, você respondeu, mas você me deixou com uma pergunta aqui. Na aviação, que se consegue ser mais cirúrgico, ou os mecânicos de carro que não quer ser cirúrgico? Alan, assim, eu conheço pouco de mecânica automotiva, mas eu acho que, pelo que eu conheço de mecânica automotiva, é que o motor aeronáutico, ele não é tão eficiente quanto o motor automotivo mesmo, tá? E eu falo de tecnologia, etc., mas ele tem essa contrapartida. Eu sei que, por exemplo, num motor comum, motor de bloco lá em linha, motor Fire, você não consegue resolver o problema de um cilindro só. Aliás, consegue, mas você vai ter que abrir o motor para ver todos os cilindros e tal, e se você já está fazendo aquilo, pô, vale a pena você deixar o motor padrão, né? Você consegue ir lá e pegar um cilindro só e trabalhar nele sem influenciar nos outros, né? Você não precisa abrir o motor inteiro para trabalhar naquele cilindro, você entende? Então, assim, eu acho que é porque é a constituição do motor que favorece isso. Entendi. É o barato que sai caro, depende do que você vai levar. Se você quer mexer completo, vai ter sua opinião. Sim. Mas é engraçado perceber que o quanto eles são sensíveis também, né? Principalmente aquela questão de FOD. Claro. Pô, sem dúvida nenhuma. Por isso tem que tomar aqui cuidado danado, né?
Isso tem que fazer, sempre tem que estar lá. Depois vocês traduzem para mim, tá? Como é que é? Depois vocês traduzirem para mim. É 2, viu? Esses negócios aí, pelo amor de Deus, gente. Tá, legal, FOD, desculpa, legal, Nívia, levantou a mão, perfeito. FOD é o seguinte, FOD é uma sigla, eu não sei falar de FOD, é Object Damage, eu acho, mas é danos por objetos no solo. Imagina o seguinte, imagina que você tem, o caso clássico do FOD na aviação, o Concorde, né? O último acidente que o Concorde teve lá foi causado por um FOD na pista, tinha uma banda de pneu, um resto de uma aeronave, que quebrou, e aí o Concorde da decolagem, ele passou por cima desse resto, desse parte de avião que estava ali na pista, e aquilo foi no motor, e aí deu aquela tragédia. Então, são peças, né, é comum na cultura aeronáutica fazer caminhadas lá, Infraero faz isso, a BH Airport, né, faz isso. Eu participei de um ano passado. Lá na pista, procurando parafuso, porca, pedra, né? Enfim, essas coisas que podem ser succionadas pelo motor e pode fazer um estrago no motor, ou no avião, e vai embora. Então, é isso que ele falou, o motor é muito sensível a esses danos, né? Esses objetos que podem ser succionados pelo solo. Aves também, não é? E, vai embora, né? Só que a ave, ela é uma... Bom, às vezes eu estou falando besteira, mas eu acho que a ave não é um FOD, né? Mas ela causa estrago, sem dúvida nenhuma. Tá aí lá o herói do Rio Hudson para provar para a gente, mas eu acho que ela não entra como FOD, mas sem dúvida nenhuma, é uma ameaça que tem que ser gerenciada, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Tranquilo, pessoal? Agora é o seguinte, existe outra característica que ela é relacionada ao consumo, tá? E aí agora, pessoal, assim, eu preciso sempre... A conta é simples, a essência. A gente não está falando aqui de um motor de Fórmula 1, a ideia é que a gente entenda a essência mesmo, tá? É a raiz, é lá atrás, é lá quando o Otto fez lá, patenteou a ideia de funcionamento de um motor a patentes, lá em 1800 e qualquer coisa, tá? Na essência de um motor, se o motor não é térmico, aquela pergunta, o que faz o motor térmico? Transforma energia térmica em energia mecânica, certo? Se você quer mais energia mecânica, o que você tem que fazer? Produzir mais energia térmica. Fato, essa é a regra. Não tem jeito, se você quer mais energia mecânica, produza mais energia térmica, tá? Só que é o seguinte, a produção de energia mecânica, ela está diretamente atrelada à produção de energia térmica. E aí me permito até para os colegas que estavam aqui na aula passada, para se ter energia térmica, né, eu falei sobre o triângulo do fogo, reforçando isso aí, não sei se vocês lembram. Mas para ter o fogo, para ter energia térmica, elas têm que ter 3 coisas, e principalmente essas 3 coisas têm que estar em equilíbrio. Quais são as 3 coisas? Eu preciso de combustível. Comburente. Muito obrigado. Comburente. Centelha. Isso aí. E o combustor, que é a centelha, muito bem. E o combustor. Tá? Então, esses 3 itens, né, você tem que existir esses 3 itens, se eles não existirem, você não tem fogo. Tá? Quem que é o combustível lá nos motores? Os motores a pistão. O combustível do motor a pistão é a gasolina de aviação, o avigás. Quem é o comburente? O comburente é o oxigênio. Tá? E quem é o combustor? O combustor é a ignição, é a centelha provocada pela vela. Tá? Quando você tem esses 3 lá dentro do motor, em proporção ideal, no tempo ideal, no local ideal, o fogo vai ser produzido, certo? E é inevitável. Eu estou produzindo fogo para produzir energia mecânica. Se eu quero produzir mais energia mecânica, eu preciso produzir mais energia térmica, tá? Então é imprescindível para mim eu medir a minha capacidade de produzir energia térmica. E medir a minha capacidade de produzir energia térmica está diretamente relacionada com o consumo de combustível. Por quê? Porque o combustível, ele tem a fonte de combustível para onde, né, para o motor produzir o fogo, está na asa. Né? O combustível está lá, normalmente está na asa, ou em alguma parte da fuselagem, mas o mais comum é você ter um tanque de combustível na asa, certo? Aquele tanque de combustível não é ilimitado. É bem diferente do comburente, que é o ar atmosférico, né? Então, o ar atmosférico, beleza, você não tem problema de limitação de ar atmosférico, não tem sim por altitude.
Mas mantendo a mesma altitude, você não tem essa limitação que seja grande o suficiente para inibir a produção de energia térmica. Agora, o combustível, você tem que saber. Então, como que você controla isso? Medindo o consumo, tá? É literalmente. Como que um avião é medido? Lá no carro, normalmente você fala, seu carro faz X quilômetros por litro. O avião não é bem quilômetros por litro. O avião, ele mede o consumo dele através de uma unidade de grandeza que é chamada de litros por hora. E aí leva o conceito de consumo horário, tá? O que é o consumo horário? O consumo horário, você vai usar o resto da sua vida na aviação. O resto da sua vida. Esse conceito de consumo horário. Toda vez que você estivesse na navegação, você estiver lá na hora do ônibus, você está saindo ali do ponto A para o ponto B, aí você tem lá a distância, você vai falar a distância, você tem lá a velocidade, você vai falar a velocidade, aí você tem o tempo. Tudo bem. Aí você tem que saber ali qual que é o combustível necessário. Eu estou saindo daqui, estou indo lá para Porto Seguro, estou saindo daqui, estou indo para São Paulo, estou saindo daqui, estou indo para Floripa. Você vai fazer na sua navegação, você vai ter que saber quanto você tem de combustível, não só para sair do ponto A e chegar ao ponto B, mas tem aí as regras de voo, você tem o alternado, você tem mais aqueles minutos lá que são cobrados lá, que vocês vão aprender com freitas. Então, assim, a ideia de consumo horário, você vai carregar ela o resto da sua vida, o resto da sua experiência, sua carreira na aviação, você vai carregar a ideia de consumo horário, tá? Bom, muito bem, muito bem. E como que é medido o consumo horário nos aviões? Simples. Basta você dividir lá litros por hora. Quanto que esse avião consome? Esse avião consome 20 litros de combustível para cada hora de voo. Esse avião consome 10 litros de combustível para cada hora de voo. Não, o meu consome 40 litros de combustível a cada hora de voo. Você bebe bem mais, né? Entendeu? Certo? Por que você tem que saber o consumo horário? Porque é ele que você vai fazendo as suas navegações. Existe um outro conceito de consumo, tá? Que é o consumo específico. Bom, e qual que é a diferença do consumo horário e do consumo específico? O que você tem que saber? Primeira coisa, consumo específico é na prova, depois você não vai ver ele mais, tá? Porque esse aqui é um conceito, né, uma grandeza, que é utilizado, mas muito para ajustes de motor. O pessoal na bancada mesmo, né, o mecânico está lá na bancada, fazendo a trimagem do motor, fazendo a regulagem dele, é que ele vai utilizar o conceito de consumo específico. Tá? Por quê? Por um fato muito simples. O consumo específico é muito parecido com o horário. Ele é litros, ele é por hora, mas ele é por HP. O que eu quero dizer com isso? É simples, pessoal. Olha só, pensa comigo. O que é o HP? HP é a unidade de grandeza lá de potência do motor. Eu preciso que você relacione, aí, só lembrando, só reforçando, relaciona para mim o HP com energia mecânica. Tá? Quando eu falo, motor térmico, transforma energia térmica em energia mecânica. A energia mecânica produzida, então é o HP, beleza? Relaciona isso. Então, olha só. Eu estou falando agora que a energia mecânica vai influenciar no consumo. Como que uma energia mecânica, como que a potência do motor, ela pode influenciar no consumo? Tudo bem. Simples. O seu motor não é um motor térmico? O seu motor não transforma energia térmica em energia mecânica? Para você conseguir mais potência, você não tem que produzir mais energia térmica? O consumo específico está relacionado, está diretamente relacionado à potência com o quê? Quanto maior for a potência produzida, quanto mais você está acelerando o motor, você está ganhando mais potência, está produzindo mais potência, mas inevitavelmente para chegar a essa potência, você tem que produzir mais energia térmica. Então o consumo específico leva em consideração a potência também. Mas nós, pilotos, a gente não vai fazer isso, a gente não, em momento algum do voo, você vai fazer cálculo levando em consideração o consumo específico. Por quê? Porque a coisa mais comum que se tem no voo é você variar a potência do motor. E aí imagina se a cada momento que você varia a potência do motor, você vai ter um novo cálculo de autonomia. Você pode pensar nisso? O quanto que isso é crítico? E aí, para não ter problema quanto a isso, para a gente não ter problema de ter pane seca, né, de um erro de cálculo, porque imagina, você voa numa turbulência, e controle chamando, e uma pane de rádio, e aquela loucura toda, passageiro passando mal, aí, daqui a pouco você está lá, variou a potência, você, nossa, qual que é o cálculo agora? Para não ter esse risco,
O consumo horário, que é o que você usa, ele leva em consideração que o seu motor está acelerado o tempo inteiro. Então, quando você pegar o manual do avião lá e ver lá 20 litros por hora, 10 litros por hora, 40 litros por hora, quando você vê lá a unidade, o consumo que está lá no motor, ele está levando em consideração que o seu motor está ligado em potência máxima. Por quê? Porque daquilo ali não vai. Ele não vai beber mais do que isso. Então, diferente do voo que você fizer com o seu motor, você nunca vai extrapolar esse consumo. E o seu cálculo vai dar sempre certo. Mas o que vai acontecer no final de uma pernada é sobrar um pouquinho de combustível lá. Mas, graças a Deus, muito melhor sobrar do que faltar. Beleza? Professor, quando na prova, normalmente eles vão falar para a gente no litro mesmo, ou eles vão usar os galões americanos, vão utilizar a quantidade de galões americanos? Não, galões americanos não caem na prova não, nível. É litros por hora para HP. Entendeu? Porque aqui no consumo horário está 7 galões. Oi? Porque aqui no consumo horário está falando 7 galões, né, hora? Aí eu estou perguntando. Entendi. Legal. Não, mas não, dificilmente eles vão usar galões. Vão usar litros por hora, mas de novo, né, o valor, na minha prova, desculpa, pessoal, na minha prova, não preocupem com o valor, tá? O valor é só uma ideia, né? A gente não tem cálculo na minha prova, você não tem pergunta de cálculo na minha prova, mesmo. Não tem. A prova falar que não tem, no final da aula eu vou falar uma para vocês, mas não é um cálculo extraordinário, é coisa bem simples mesmo, tá? É mais pergunta de raciocínio do que de cálculo em si. Mas você vai trabalhar aqui com os litros por hora do HP, principalmente a ideia do conceito. Agora, vai fazer diferença, Olivia? Com o Ângelo, eu acho que você possa existir, tá? Depois até uma pergunta legal para você fazer para ele, se a prova da ANAC, ela trabalha com litros por hora, com galões, porque aí eu acho que tem que fazer uma conversão. Porque aí nós estamos saindo aqui da visualização do fundo motor e funcionamento, estamos indo para a navegação mesmo. Saindo do ponto A para o ponto B, né? Então, se a prova lá te dá uma questão enorme e fala sobre galões e a resposta está lá em litros por hora, aí você vai ter que fazer essa conversão. Professor, ok, obrigado. Uma dúvida aqui. Esse consumo que tem que fazer, vamos supor, do ponto A até o ponto B, você faz o consumo que você vai gastar, beleza. Uhum. Mas tem que ter um acréscimo também, né? Para caso de e tudo mais, igual que aconteceu no acidente da Chapecó. E essa conta, esses negócios, a gente vai aprender para frente? Como é que é? Vai, sim, meu amigo. Você vai ter muita aula disso. Navegação, vocês vão aprender. Isso é a base da navegação, né? Vai, fica tranquilo. Vai aprender mesmo, tá? Inclusive as variáveis. Você não só vai aprender a fazer isso, Marcelo, né? A fazer, por exemplo, quanto de combustível eu gasto do ponto A ao ponto B. Você não só vai aprender isso, como você vai aprender os regulamentos. Por exemplo, tem que ter um alternado, tem que ter mais 45 minutos. Então, você vai aprender isso em navegação. Você vai voltar a falar de consumo em navegação e em regulamento, no mínimo. Tá? Se é que outro, né, uma teoria de voo, uma meteorologia, não pegar esse gancho aí também para explicar outra coisa. Mas, no mínimo, você vai falar o termo consumo horário, ele vai voltar aí. Na verdade, ele não vai vir consumo horário, ele vai vir consumo, tá? E na minha matéria, o horário, porque na minha matéria você tem que diferenciar o horário específico, mas eu vou isso aqui, ó, tá? Agora, saiu da minha matéria, toda vez que se falar em consumo, vai para o consumo horário, né? E aí você vai ver sobre isso aí, vai ver regulamento, vai ver a navegação, com certeza, vai estudar muito, não é pouco não, muito mesmo. Não, beleza, obrigado. Muito bem, muito bom. Eficiência térmica, leveza, manutenção, visão geral, consumo. Tem uma característica muito espetacular nos motores aeronáuticos. Ela é chamada de excesso de potência na decolagem. Isso, motor a pistão, tá, pessoal? Excesso de potência na decolagem. Bom, o que eu quero dizer com isso? Os manuais, né, toda a aviação é baseada em documentos, pessoal. E é grande, vocês vão ver eu falar o termo manual, eu vou usar ele muito. Quando eu falo manual, é manual mesmo. Manual de operação do avião, manual de manutenção do motor. Então é manual mesmo, tá? Os manuais, eles falam praticamente tudo, né? Eles explicam lá desde consumo, a como operar o motor, como regular, tirar um fio, etc. Tá? Mas quando você for fazer quando você começar a voar um avião, você requisito ANAC, isso aí. Você tem que
ambientar com o avião, né? Principalmente se for uma escola ou se você estiver exercendo uma atividade comercial. Você tem que fazer ali você tem que registrar um treinamento daquilo ali. Então, se você for comprar um avião, beleza. Acredito eu que você vai também sentar lá com um ex-dono ou com algum piloto que vai te ensinar como é que opera aquele avião. É necessário essa familiarização ali com a máquina. Tá? E uma das coisas que você vai aprender neste momento é qual é o consumo horário desse motor. Está escrito lá. Qual é a potência desse motor? Qual é a potência máxima que esse motor produz? Tá? A pistão vai estar escrito lá, por exemplo, 100 HPs. Está escrito no manual, tá? 100 HPs. Só que os motores a pistão aeronáutica, eles têm uma característica sensacional, que é o seguinte. Motor, diferente do motor automotivo, não é regra também não, mas enfim, diferente de alguns motores do ramo automotivo, o motor aeronáutico, ele pode e foi feito para ser levado ao extremo. Você pode acelerar um motor a pistão aeronáutico até o máximo que ele pode chegar. Você pode realmente acelerar tudo e ficar ali. Você pode acelerar esse motor todo e manter ali a aceleração por um tempo. Tá? Claro que não é a vida inteira, você não vai voar o tempo inteiro com o seu motor esgoelado, com o seu motor a pleno o tempo inteiro, não. Mas você vai fazer isso e você vai fazer. Toda vez que você for decolar uma aeronave, você vai fazer isso, tá? Por quê? Porque quando você está decolando a aeronave, é um momento crítico do voo, um dos momentos críticos. E é o momento em que você quer voar. Se você quer voar, quem te faz voar? Quem te faz ter ar, vento relativo passando sobre as asas, no caso do avião, ou no caso do helicóptero, quem está lá girando o seu motor principal? É o motor. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer, opa, não, eu quero voar. Depois que eu estiver voando, é outra história. Você resolve. Se o motor parar, é outra história. Enquanto você não estiver voando, quem vai fazer? Você voar o motor. E o que você vai fazer, então? Você vai, não, eu vou esgoelar o motor, eu quero voar. Então, eu vou tirar do motor tudo que ele pode me dar. Tudo, tá? Então, o motor aeronáutico, ele foi feito para ser levado ao extremo. Qual que é o momento em que você leva o motor aeronáutico ao extremo? Nesse momento aqui, ó. A decolagem. Esse é o momento, tá? E isso é tão importante, essa coisa de levar ao extremo é tão importante, que o motor aeronáutico, ele vai ser, quando no momento da decolagem, que você levar ele para a potência máxima, né? Quando você colocar ele a pleno, ele vai, por questão de segurança, os fabricantes, se eles escrevem lá no manual que o motor tem 100 HPs, na realidade ele não tem 100 HPs, ele tem 100 HPs, entendeu? 100 ele não dá só 100 HPs, ele vai dar piorzinho, não é muito mais não, vai dar 150 HPs, não. Mas na condição de potência máxima, ele vai dar 100 e um pouquinho. Por quê? É a segurança, é a coisa da segurança, a aviação é segurança, tá? Então o seu motor, não importa. Se lá no manual está falando que ele tem 100 HPs, na realidade, na decolagem, que é o momento em que você leva ele ao máximo, quando você leva ele ao máximo, ele dá um pouquinho a mais do que os 100 HPs. Isso é uma característica que qualquer motor aeronáutico a pistão tem, é chamada de excesso de potência na decolagem. Porque excesso de potência, você tem um pouco mais de potência do que a que está escrito no manual. Porque na decolagem, porque é o momento em que você acelera o motor todo. Beleza? Professor, eu só vou conseguir decolar se eu usar a potência toda? Olivia, depende da máquina que você está usando, isso não é uma regra, tá? Não é uma regra de longe. Mas quanto menor for o avião, e aí eu posso te falar, quanto menor for o avião que você estiver voando, claro, outra coisa que você vai tamanho de pista influencia, temperatura influencia, então existe uma coisa que vocês vão estudar, o pessoal do PC vai estudar muito ainda, que é o peso balanceamento, que é performance, então vocês vão ver isso ainda, mas se tratando de avião de pequeno porte, quanto menor o avião, com certeza, você vai usar tudo, tá? Tem aviões que você tem que limitar, mas por outros motivos, né? E aí vai desde de temperatura operacional do motor, às vezes o dia está tão quente, que se você levar o motor ao pleno, ele vai extrapolar a temperatura operacional dele, entende? Então aí você tem que limitar, aí talvez essa limitação de potência vai influenciar lá no peso, na quantidade de pessoas, de combustível, de bagagem que você vai levar, ou até não posso decolar da pista tal, e por aí vai. Mas entendeu? Ok, tranquilo. Muito bem. Tem uma outra característica, ela tem um nome grandão, tá? É assim, ó, equilíbrio e regularidade do conjugado do motor, tá? O que acontece?
Motores a pistão, motor a reação não tem. Eu vou resumir isso tudo em uma palavra só, vibração. Tá? Equilíbrio e regularidade do conjugado do motor é vibração. Quanto menor for a vibração produzida por um motor, melhor é o motor. Entendeu? Simples assim. Por que é melhor? Porque é mais confortável. Ponto. O motor a reação ele tem aquela construção linear, né? Você tem ali rolamentos em eixos concêntricos, então ele não tem ali, ele não fica trabalhando com movimentos, né? Igual ao motor a pistão, que você tem movimentos alternados. Ele é bem linear, então o motor a reação ele vibra muito pouco. Claro que ele vibra, mas quando você tem um desbalanceamento daqueles conjuntos grandes lá que estão girando, claro, isso vai produzir vibração, mas em funcionamento normal, em condições ideais, condições normais de temperatura e pressão, o seu motor ele não vibra, o motor a reação ele quase não vibra. E aí essa é uma regra. Quanto menos o motor vibrar, mais confortável é, mais fácil é de pilotar, melhor é o motor, porque ele vai consumir menos, ele vai se desgastar menos, então a sua vida útil é maior. Então, o equilíbrio e regularidade do motor quer dizer o seguinte: os motores aeronáuticos foram construídos para produzir a menor vibração possível. Por que eu falo possível? Porque tem motor que não tem jeito. O motor radial, por exemplo, é um motor que a construção dele impede que ele não vibre. Você entende? Ele é um motor tão grande, tão bruto, tão tudo, que quando a construção dele não dá para você não ter vibração. O que você faz, então, ali é criar sistemas de contrapeias, amortecedores, para tentar minimizar isso, a ponto do motor ficar bom. E isso acontece, é fato. Tanto é que você tem diversas aeronaves, né? Hoje em dia não existe muito mais, mas foram construídas diversas aeronaves com motores radiais, com motores que vibram muito, tá? E aí, mas aí o que você quer? Eu quero, na época, né, você quer muita potência, se usar esse cara, você compensa essa vibração de outra forma. Mas o fato é, quanto menor for a vibração, quanto menor possível for a vibração, melhor, e todo motor aeronáutico vai ser construído para produzir a menor vibração possível. Beleza? Por último, para acabar com as características, zerar as características, é a área frontal. Para falar de área frontal, eu preciso de voltar na aula do Thiago, certo? Você tem 4 forças que atuam no avião em voo. 4. Vou pegar aqui, ó. Vamos desenhar. Eu desenho bem demais. Para quem não viu minha aula, isso aqui é um avião. O avião voa, você tem 4 forças. Você tem uma força para cima, que é chamada de sustentação. Uma força para frente, que é a tração. Contrário à sustentação, eu tenho o peso. Contrário à tração, eu tenho o arrasto. Tá? Por que eu desenhei isso aqui? Porque eu quero pegar esse cara aqui, ó, ou o arrasto. Existem diversos fatores que provocam o arrasto, e vocês vão ter aulas e mais aulas maravilhosas aí sobre isso, tá? Lá na teoria de voo, mas fato é, quanto menor o arrasto que alguma parte da aeronave produzir, melhor é o avião, porque o arrasto ele é uma força contrária à tração. Então, se eu diminuir esse cara aqui, mais força para frente eu tenho, melhor é a minha aeronave no todo. O motor não é diferente. O motor também, quanto menor for a área frontal dele, agora imagina você está voando, né? Eu estou voando aqui, ó. Essa é a área frontal do meu motor. Olha aqui o tamanho dele. O que tem para trás aqui, ó, é arrasto, né? Então, essa é a área frontal dele. Se eu estou deslocando nesse sentido aqui, ó, para trás aqui vai ficar um arrasto. Agora, imagina que eu pego isso aqui, ó, e faço isso aqui agora. Concorda comigo que eu diminui, assim, bem a área frontal dele? Quando eu estiver deslocando agora, esse deslocamento aqui agora, o arrasto que essa área frontal vai produzir é muito menor do que quando ele era assim, certo? Então, os motores aeronáuticos, é claro, dentro do possível, assim como a vibração, quanto menor a área frontal dele, melhor. Por quê? Porque menor é o arrasto. Beleza? Tranquilo? Beleza? Tá, mas aí, pequena área frontal. Então, isso quer dizer o seguinte, que quanto menor for a área frontal, menos a aeronave vai sofrer interferência, é isso? Do ar.
Perfeito, Nívia, perfeito. É justamente para poder cortar o vento, né? Oi, Marcelo? Justamente para poder cortar o vento? Isso, legal, Imagina o seguinte, literalmente é posicionamento, porque o motor, ele não é aerodinâmico, não é aerodinâmico. O motor não é um aerofólio. Ele é necessário para o voo, mas ele não é aerodinâmico. Então, se você construir ele de uma forma que o arrasto vai ser menor, uma coisa você tem isso aqui, ó, de área frontal. O que eu chamo de área frontal? Eu falei, o vento está batendo aqui, ó. Quando eu botei o celular, você quer me referir isso, ó. Esse aqui é o motor, a hélice está aqui na frente, ó, tá? Beleza? Mas esse aqui é o motor. E aí, esse motor, eu instalei ele assim no avião, e o avião está se deslocando nesse sentido aqui, ó. Estou indo para vocês aí, ó. Certo? Olha a área frontal dele. O arrasto que está vindo atrás dessa área frontal aqui, ó, é um arrasto muito grande, porque ele é uma chapa que está se deslocando. Aí agora você foi lá, agora nem estou falando da fabricação do motor. Mas uma fabricação. Eu fui lá e construí um outro motor. E esse outro motor me deu essa área frontal aqui. Tá vendo? Qual que é o arrasto que essa área frontal, você consegue comparar? Olha aqui, a espessura e olha o tamanho. É uma área... Diminui a resistência, né? O que é essa? Diminui a resistência. Perfeito. Diminui a resistência ao avanço. Perfeito. Diminui, consequentemente, diminui o arrasto produzido. É igual os carros de Fórmula 1 também. Vai embora. Aí isso aí você pode levar não só... O motor não é como qualquer outro componente. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Tudo que é aerodinâmico, tudo que for perfil, tudo que for um aerofólio, não. Se for um perfil aerodinâmico, vai ter esse estudo aí, com certeza. Porque aí melhora no consumo e velocidade, né, professor? Vai, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tá? E aí, de novo, só que aí tem motores, né? Volta lá para o meu amigo radial, que é um negócio absurdo de potência, né? Mas vibra muito, tem uma área frontal enorme. Mas por quê? Porque não dá para você instalar de outro jeito. Não dá. Então, são características, existem algumas características, igual a eficiência térmica, ela é comum para todos os motores. A eficiência térmica, qualquer motor normal, acho que é baixa. Mas existem outras características que vão influenciar muito, ou pela potência produzida, ou pelo próprio desenho do motor, o tipo do motor. Né? Então, a vibração e a área frontal, por exemplo, são características que elas são pequenas desde que possível. Né? Então, quanto menor possível, melhor ela vai ser. Mas os motores, o engenheiro, quando o cara vai lá desenhar um motor, quando ele vai pensar no motor, ele vai pensar nisso. É uma característica que ele vai levar em consideração na hora de produzir, na hora de projetar o motor. Beleza? Tranquilo agora como um grilo. Como um ganso. Tranquilo como um ganso. Mas como um ganso, trabalhador como um castor. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver mais. Tananã. Muito bem. Pessoal, por hoje, finito, né? Por hoje a gente finalizou, tá? Essa parte aí de características do motor, simplesmente falar, a gente vai usar de novo, meus amigos, a gente vai usar isso. Eu vou muito, da agora para frente, eu vou falar assim, lembra da aula? Lembra da aula tal? Não. Lembra da leveza? Lembra do excesso de potência na decolagem? Eu vou citar ele de novo. Então, assim, a gente vai usar essas características, e essas características elas, são muito importantes aí no dia a dia. Legal, pessoal? Tranquilo? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, só parabenizar aí, aula top demais, didático demais, parabéns. Rafael, você tá doido. Muito por vocês aí. Obrigado a todo mundo que ajudou hoje. A didática, assim, é boa demais. Oi, pessoal. Excelente aula. Bom demais. Sextou agora. Obrigado. É isso aí, muito bom. Parabéns. Muito claras as explicações, viu, professor? Obrigadão aí. Valeu, pessoal. Obrigado pela contribuição de vocês. Valeu, professor, muito obrigada aí. Quero te pedir desculpa pelo incidente aí mais cedo aí, tá? Pela brincadeira aí, agradecer os colegas aí, porque, assim, eu acho que, assim, que a gente sempre ajuda uns aos outros, né? E a intuição foi na tentativa de ajudá-lo, não de atrapalhar. Todos nós aqui estamos aprendendo, estamos gatinhando, né? Mas, assim, quando eu tiver oportunidade, eu vou pedir desculpa para ele, ok? Obrigado.
Valeu, Boa noite valeu. para vocês também, galera. Boa noite, professor. Foi ótima a aula e, com certeza, muito produtiva. Valeu, pessoal. Obrigado. Fica Ô, com Deus. Até a sexta.